Noite. Hoje é o que? Sábado, dia santo. Eu, o apóstolo Fernando e a bispa Simone da Igreja Pentecostal Deus que Liberta, estamos aqui falando com Deus, pedindo a Deus que Ele me dê orientação, dê sabedoria, dê força, dê poder a esses que estão ouvindo a live, que estão acompanhando a live. Deus, Espírito de Deus, fecha os olhos, todo mundo fazer oração. Espírito de Deus, hoje sábado, dia santo, Espírito de Deus, desça aqui hoje, Senhor. Desça, Pai. Nos ajude verdadeiramente, Senhor, fazendo a obra, Senhor Deus. Espírito de Deus, me dá condições para pregar a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, o Altíssimo, na dignidade e no amor, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, povo de Juazeiro, eu profetizei que ia haver balaço lá no centro de Juazeiro. E ainda não é o que vai acontecer, não. Começou. Mataram um rapaz e balearam, parece que uma moça, lá no centro de Juazeiro hoje. Na minha cidade, me disseram hoje, morreu 5, de uma vez só, balaço. E tem 6 internados. Interno. A desses 5 morreu uma criancinha, com 2 anos de idade. Ele chegou atirando em todo mundo, sem ninguém dever de nada. Se devia ou não devia, não sei, porque eu não estou lá faz muitos anos. Então, Zeclac é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30 de Samuel, versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Zeclac, os amalequitas já tinham invadido e Saul e a cidade de Zeclac. Tomaram Zeclac e a incendiaram. Você veja, meu povo de Deus, Saul saiu da presença de quem? De Deus, meus irmãos. Saul saiu da presença de Deus. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Não somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, a Jerelalita e a Gigal, a viúva de Madal, o Cumilita
Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todo estava amargurado, cada um por causa de suas filhas, de suas mulheres. Mas Davi se reuniram no Senhor, seu Deus. Veja, Davi passou a fazer a obra de Deus certo. O que aconteceu? Quando ele estava batalhando contra Saul, esqueceu de quê? Da família dele. E eles vieram e levaram eles, as mulheres, os filhos, tudo em escravo. Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahinalaque, traga aqui a estrela, a estórola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, consultou o quê? Para a gente conhecer é o que? Consultar. Buscar atrás de um vidente, que muita gente aqui já foi. Já ou não já? Pedia um pai de santo, pedia um catimoseiro, o que era que podia fazer? Não já? Vocês não já? Mas gente não já, padre. O senhor já foi? Eu fui, quando eu não conhecia Deus. Mas hoje eu vou a Deus. Quando ele disse, devo perseguir esse bando, conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Veja a situação que Davi ficou. Veja a situação que eu fico com vocês. Vocês não notaram até agora nada. Quanto eu sofro para liberar vocês, para libertar vocês. A batalha que é para chegar junto de vocês e tirar aquele espírito maligno de perto de vocês. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besar, onde os retardatários ficaram. Davi com 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por mão poderosa, passar o ribeiro de Besar, e de tão cansados que estavam. Isso tudo era a pé, viu? A pé ou nas costas de jumento, ou de camelo, dentro do deserto. Será que esse povo já sofreu? Imagine. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Agora isso tinha que levar tudo, acompanhar tudo, sair com tudo. Rapaz, era mão de obra, velho, para servir a Deus. Deram-lhe também um pedaço de
pasta de figo seco e 2 cachos de passa, 2 caixas de passa, e ele comeu. Assim recuperou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou. Uma aguinha aí, por favor. De que você é, de que onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. Meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nos invadimos o lado sul dos Queroritas e o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Zopaque. Está vendo que cara covarde? Deixou o miserável morrendo de quê? De fome e doente. Tem gente ruim de toda qualidade. Ou não tem? Gente que não merece nem um bom dia. Estou bebendo água porque é ao vivo, que não é montagem. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e ele os levará até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por toda aquela grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. A mão-se 400 moços que montaram em camelos, olha, é o que eu disse, camelos, e fugiram. Assim Davi salvou todo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhe havia tomado. E Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quer dizer, será se Davi era bravo? Será se o homem brigava? Não é de Deus? Por que é que vocês pregam uma mansidão tão grande? Se a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina. Não. O que ele diz, a lei a respeito da divisão da pressa. Está vendo aí, senhor? Ei, está vendo aí? O senhor está ouvindo direitinho? Preste atenção. Preste atenção e se tire essas coisas da cabeça. Se ligue em você, porque você hoje é uma nova
soa. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansado que estava, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Beoás. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os exaltou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentro de os homens que tinham ido com Davi desceram. Quer dizer, todos eles morreram. Quem matou? Davi. Uma vez que não foram conosco, não daremos nada do despojo que salvamos, com cada um nela, a sua mulher, os seus filhos, e se vá embora. Porém, Davi disse: mas, irmãos, não faça isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou, entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem lhe daria ouvido? Quer dizer, Davi foi a favor de quem? Do rapaz que entregou quem? O bando. Já estamos terminando o livro de Samuel. Só falta agora uma página. Mas outro livro. Nós, porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha, será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. O homem sério é assim. O homem sério é assim. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: este é o presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Dos inimigos de quem? De Deus. Ele enviou esse presente aos anciões de Betel, de Ramate, e do Migabe, e de Geti, e de Arari, e de Sofonite, e de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeromelitas, e dos Quemus, e dos Anor, da base, de Atas, de Hebron, e de todos os lugares em que Davi tinha passado, eles e os seus homens. Olha, gente, tem uns cidadãos aí que falam que eu não sei ler. Rapaz, palavras de outras línguas eu não sei ler mesmo. Não sei mesmo. Sei muito mal ler português. Você sabe português? Você que me critica, sabe? Que é a língua mais difícil de aprender. Aonde é que eu sei da língua de árabes? Aonde eu sei da língua de judeus? Aonde é que eu sei da língua dos filisteus? Responda, tu sabe? Vem me ensinar, eu estou precisando. A derrota de Israel e a morte de Saul. Capítulo
capítulo 31, versículo 1. A última folha do livro de Samuel. Os levitas lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gileade. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas. Mataram quem? Jonatas. Jonatas era amigo de quem? Davi. Abinadab e Malquizua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, e os fecharam e os avistaram, e eles foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atrapasse-me com ela, para que não venha esses incircunciosos me atravessar com a espada e zombar de mim. Quer dizer, ele mandou o chefe dele matar ele, para não ser morto pelos outros. Arranque a sua espada e atravesse-me com ela. Quer dizer, ele mandou se matar. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quer dizer, se suicidou, se matou. Pecado gravíssimo. Não vai para o céu. Dentro da palavra não vai. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ela. Mas outro se matou. Assim morreram juntamente naquele dia Saul e os seus 3 filhos e os seus escudeiros e todos os soldados, quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu, que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram e vieram aos filhos de Listas e habitaram eles. Quer dizer, 3 homens se matou, né? É o quê? Suicídio. Não vai para o céu. Se disser que vai para o céu, a Bíblia está mentindo. Vamos lá. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gileade. Quer dizer, Saul aprontou, morreu ele e a raça dele. Cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas. Enviaram mensageiro pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas no templo dos seus ídolos e ao povo. Quer dizer, Saul era um inferno na vida. Só vivia brigando. Puseram as armas de Saul no templo
de Astorete, e o seu corpo fizeram-lhe na muralha de Beté-Suá. Quando os moradores de Jebus, Gileade, ouviram que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tentaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, das mulheres de Berlim, e os levaram a Joabe, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de uma alvoredo em Jabe. Jejuaram 7 dias. Pegaram o corpo de Davi e fizeram o quê? Queimaram. De Saul. Queimaram dele, dos filhos e da mulher dele. Queimaram. Vocês estão vendo quem é Deus? Foi o que Deus disse lá atrás. Olha, me arrepiei todinho, ó. Tá vendo, povo? Que é Deus na pessoa, todo arrepiado. Foi o que ele disse lá atrás. Saul acabou-se, vou matá-lo. Quem disse? Deus. Por que Deus disse isso aí? Porque ele desobedeceu a Deus. Quando ele diz assim, ó. Segundo o livro de Saul, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Minha gente, vou avisar uma coisa a vocês, isso aqui é muito forte. Está ouvindo, sim? Está muito forte essa pregação. Está ouvindo, compadre? E o senhor está ouvindo? Todo mundo pregava dizendo que Saul era santo. Só mentiras. Só o que a gente vê aí, mentiras. Saul era um demônio. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas, já estava 2 dias em Zeclac. E aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Chegar diante de Davi, e ele se inclinou, prostrando-se em terra, e Davi lhe perguntou: de onde vocês vêm? De onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha. Muitos foram mortos. Saul e seus filhos e Jonatas também morreram. Jonatas era um homem de Deus, não queria briga, mas o pai, miserável, queria o quê? Guerra. É como muitos pais felizes que tem aí, querendo levantar guerra para matar os filhos, sem necessidade disso. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso
ao monte Gileade. E eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e as cavaleiras se aproximaram dele, e olhando ele para trás, não me viu e nem me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? E eu respondi: eu sou a Malaquita. Para não morrer. Então ele me disse: venha aqui e me mate, pois me sinto vencedor. Gente, observe, gente. Observe, meu povo, quem é Deus. Está ouvindo, jovem? O senhor está ouvindo? Vocês estão ouvindo quem é Deus? Quem pensar que Deus é bonzinho, que compre ele do bonzinho. Que brinque com ele. Quando ele diz: de Caiabra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o braceleta e os trouxe aquilo ao meu Senhor. A coroa de quê? De rei. E as braceletas. Davi manda matar o Amalequitas. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam-se, choraram-se e jejuaram até a tarde. Olha aí. Vocês querem jejuar? Não. Vocês não têm tempo. Vai morrer de fome. É por isso que eu jejuo todo dia. Por Saul, por Jonathan, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel. Porque ainda caindo a espada, então Davi perguntou ao moço: portanto, das notícias, de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o Egito do Senhor? Ungido do Senhor. Então Davi chamou um dos nossos e lhe disse: vá até lá e mate ele. Matou enquanto Davi dizia. O seu sangue cai sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo quem toca no povo de Deus? Pode ser o que for, mas é escolhido de quem? De Deus. Lamentação de Davi por Saul e Jonathan. Davi pranteou Saul e seu filho Jonathan com esta lamentação. Ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá
o hino, a arca, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como cairá os valentes. Não anunciei isso em Gade, nem publiquei nas ruas de Asquilo, para que não se alegre aos filhos dos filisteus, nem salte de contentamento aos filhos dos incircuncisos. Monte de Gibeá, que sobre você não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produza ofertas, pois nele foi profanado o escudo dos valentes, escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo? Deus está aqui, gente. Aproveite, Deus está aqui conosco. O anjo, o Espírito de Deus está aqui. Eu estou sentindo uma alegria tão grande. Estou sentindo aqui viu vocês que estão me ouvindo do outro lado. Se concentre. Deus está conosco. O Espírito de Deus está com a gente. Hein? Maria escreveu aí que o irmão dela voltou para o UTI. Mas eu falei, Maria, que Deus lhe abençoe. Eu lhe avisei, não avisei, Maria? Eu disse a você, Maria, que o Espírito de Deus vá na vida de vocês, da família de vocês. Se vocês não saírem desse lugar aí, Maria, Deus vai levar um bocado de vocês. Saia, Maria, daí. Que Deus lhe abençoe. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas. Nem voltou vazia a espada de Saul. Quer dizer, ele matava mesmo, ele ia para matar. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O que o Senhor quer dizer, Pai? Fala, Senhor Deus. Fala, Espírito de Deus, sobre nós. Mostra, Senhor. Eita, aleluia. Filho de Israel, não. Filho de Israel, chorem por Saul. Ele as veste de rico, escarlate, e enfeitava com ouro a roupa de vocês. Como cairá os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Então, angustiado por sua causa, seu irmão Jonatas, você era amabilizando para comigo. Em especial era o seu amor,
ultrapassado o amor de mulher. Como caíram nos valentes e pereceram as armas de guerra. Davi é ungido rei de Judá. Davi passou a ser o quê? Rei de Judá. Deus me mostrou uma casa bem velha, bem destruída. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim, Davi. Perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Quer dizer, Deus falava com quem? Davi. Falava com Saul, mas Saul desprezou Deus. É igual nós. Se nós desprezar Deus, minha gente, viu, meus filhos? Estão ouvindo? Aí a madeira deita, viu? Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, a Anã e a Jezreelita, e a Abaque, e a viúva de Nabal, Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com as suas famílias. Eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram de homens de Judá e ali ungiram Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jebis, Gileade, tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabe, Gileade, para dizer: Bendito do Senhor seja vocês, por isto ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês os sepultaram, e agora que o Senhor use de mim misericórdia e fidelidade para com vocês. Eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. Agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, está morto, e os da sua casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Gente, observa a palavra de Deus. Veja que diferença ela está sendo pregada aqui para muita gente que está pregando por aí. É complicado, viu? Abinac faz Esbocete, rei de Israel. Abiná, filho de Iná, capitão do exército de Saul, levou Ibase, filho de Saul, para Moani, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre o Jezreel, Efrã, Benjamim, sobre todo Israel. Esboçante, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente a casa de Judá,
seguia Davi o tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá. Foram 7 anos e 6 meses. Gente, observe, a Bíblia agora vai começar ela mudar o sistema, muita coisa vai mudar na história bíblica. A vitória de Davi sobre Esbocete. Abessé, filho de Né, os homens de Esbocete, filho de Saul, saíram de Manani e foram para Jebé, filho de Zaqui. Os servos de Davi também saíram, os 2 grupos, e se encontraram perto de Jetina, de Gebião. O grupo parou do lado de cá, da sistema, e o outro do lado de lá. Então Abiná disse a Joabe que os nossos se levante a lutar diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Será que gosta de brigar os irmãos? Ainda continua a mesma coisa, brigando lá do mesmo jeito. Mesma coisa. Então se levantaram, avançaram em água, número 12 de Benjamim, da parte de Esbosetá, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi, cada um pegou o seu adversário pela cabeça e meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos. Junto por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas, fica perto de Jebileão. Hoje o combate é eterno. Naquele dia, Abi e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruri, Joabe, Abizar, Anasar. Anassel, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abini, e a sua perseguição não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então Abiná olhou para trás e perguntou: você saiu? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abiná disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos soldados e pegue e a amarradura dele. Porém Saul não desistiu de perseguir Abiná. Então Abiná disse mais uma vez: para que perseguir? Do contrário, vou te matar. E depois, como poderia olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Assu não quis deixar de persegui-lo, Abiná o feriu na barriga com a extremidade e feriu de lança, que lhe saiu pelas costas. Saul caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam no lugar em que Esaú tinha caído, morto, paravam. Porém Joabe e Biná perseguiram Abiná, e o sol se pôs quando eles chegaram à coluna de Anã, que está na frente de Giá.
no caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Aná, formando uma só tropa. Se puseram no alto de uma coluna. Então Abiná gritou para Joabe. Então quer dizer, veio de pai para mãe, de filho para neto, a mesma confusão. Não é a mesma coisa de hoje? Qual é a diferença que está tendo o passado para hoje? Me explique. O cara mata o pai tem um filho, ou mata os filhos vêm se vingar do pai se vinga do irmão, e começa aquela bagaceira, quando vê tem morrido tudinho. Aí, a mesma coisa na Bíblia. Não tem diferença, minha gente. O mundo nunca mudou nada. Tá a mesma bagaceira. Será que a espada vai consumir para sempre você? Não sabe que serão amargas as suas conquistas com consequência? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Quer dizer, um falando que não faz, e outro falando que faz. É a mesma aquele caso, né, compadre? Para. Se não tivesse parado, tinha morrido muita gente. Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um dos seus irmãos. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel. E a luta acabou. Abiná e seus irmãos marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Moni. Joabe deixou de perseguir Abiná, e todo reunido, todo o povo ficaram, que faltava de 19 dos homens de Davi, além de Saul. Porém, os servos de Davi tinham matado dentro de Benjamim e dentro dos soldados de Abim 360 homens, e levaram Asal e o seu poderal no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e ao amanhecer chegaram em Hebrom. Capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, mas enquanto a casa de Saul enfraquecia. Por que a casa de Saul enfraquecia? Porque Deus tinha saído da presença dele. Isso é a casa de vocês, meus irmãos. Se vocês deixarem Deus sair da casa de vocês, vocês vão ver a fraqueza, como aconteceu comigo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu era muito rico. Eu tinha casa em praia, tinha prédio em praia, em Alagoas, Maragogi, Barra Grande. Hoje eu vi pela internet meus prédios que eu fiz. Coisas mais belas do mundo.
estacionamento de ônibus, posto de gasolina, meio mundo de coisa, aonde eu construí. Por que não se seguiu ali? Por que não se segurou ali? Porque eu não tinha Deus ali na minha vida. Eu conhecia, mas eu não tinha. Filho de Davi, que nasceram em Hebrom. Em Hebrom nasceram filho a Davi. O primogênito foi Anom, de Anom, a Geselita. Segundo foi Quileabe, de Abigar, viúva de Mabal, o carneirita. O terceiro foi Abasalém, filho de Nazar, filho de Ani, rei de Jasson. E o quarto foi Adonias, filho de Agité. O quinto foi Zefatinas, filho de Abital. O sexto foi Etron, de Equi, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Diga amém. Mas vai dar tempo de terminar esse resto aqui, faltando 5 minutos. Abiná fez aliança com Davi. Durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abiná se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Ripa, filha de Aí, Isbacita. Perguntou a Abi: por que você teve relações com a concubina de seu pai? Abinac ficou indignado com as palavras de Ebosete e disse: sou eu, um cão, a serviço de Judá. Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, os irmãos e amigo dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferido o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde a tarde desta. Diga amém. Amém. Gente, vocês vejam, vamos fazer um resumo. Vocês vejam a Bíblia. Vocês vejam a Bíblia. Se a gente hoje for para a realidade das coisas passadas, o que está acontecendo hoje é a mesma coisa, meu povo de Deus. Não está mudando nada. Antigamente, no passado, nos bisavôs da gente, se o cara matasse um irmão dele, um primo dele, um sobrinho dele, ele saía matando a família todinha, como aconteceu com meu avô. O cara deu no irmão do meu avô, bateu nele, meu avô saiu matando todo mundo lá em Alagoas. Está certo isso? Está na Bíblia, minha gente. É bíblico, graças a Deus, que eu nunca matei ninguém e nem quero saber de quem mata. Tenho ódio. Eu não gostava do meu avô. Quando era pai da minha mãe, quando falava nisso, eu dizia: pare com essa conversa, que eu não quero conversa disso.
porque eu não acho certo violência. Eu não acho certo vingança. Tudo que você acontecer com você, entregue na mão de Deus. Entregue na mão de quem? De Deus. Que Deus vai fazer a diferença. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos na casa. Vamos começar novamente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não me induz a cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória para sempre. Assista a live, assista muito. Quem foi esse cara?